Pessoal, Março Azul Marinho, trazendo essa conscientização sobre o câncer coloretal. A gente sabe de inúmeras outras campanhas que são até mesmo mais conhecidas, mas é importante abrir espaço para falar sobre esse assunto também. E por isso, doutora Larissa Berbet vai participar a partir de agora ao vivo conosco, falando sobre esse tema e trazendo orientações importantes. Ela que é especialista no assunto, coloproctologista. Uma boa tarde para você, Larissa. Obrigada pela sua participação. Seja bem-vinda ao Acontece. A gente está sem o áudio. Da Rádio Educadora. Agora sim. Boa tarde. Tudo bem? Tá. Boa tarde, Mariana. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Educadora de Limeira. Obrigada pela sua participação, doutora. Ainda mais falando sobre um assunto assim tão importante, que é essa questão da conscientização, falando sobre câncer coloretal. Eu quero chamar a atenção para esses números, né? Que o Instituto Nacional do Câncer diz que é o terceiro tipo de neoplasia que mais atinge os brasileiros. E já de pronto, eu te pergunto o seguinte: por que tantos casos, né? São mais de 40 mil casos por ano. Muitas vezes as pessoas ficam se perguntando se são questões hereditárias ou se tem a ver com a alimentação. Doutora, por que isso acontece? Então, Mariana, o câncer coloretal, ele tem sofrido um aumento de incidência em todo o mundo, né? Isso muito por conta das questões que são as agressões ambientais. A gente sabe que isso vem na dieta, vem na nossa rotina, então a gente sofre ao longo da nossa vida várias agressões ambientais e isso tem aumentado sim os índices de câncer coloretal no mundo inteiro, não é só no Brasil não. Tem a questão genética, ela realmente não muda, mas a influência dos fatores externos, ela tem piorado bastante nos últimos anos. A gente sabe que no mundo inteiro, mais ou menos 1,2 milhões de pessoas vão ter o diagnóstico de câncer coloretal. Isso é basicamente uma cidade de Campinas inteira em um ano. É um número bastante assustador. Com certeza, chama bastante atenção. Aliás, é um tipo de câncer que ele pode ser identificado no estágio inicial ou não? Sim, com certeza. Além da gente conseguir fazer o diagnóstico nos estágios iniciais, a gente consegue fazer a prevenção. Por quê? O câncer coloretal, ele sempre, quase sempre, ele vem de uma lesão precursora, né, de um pólipo. E essa história natural das coisas, quer dizer, de um pólipo por um pólipo já com bastante alteração celular e para uma neoplasia, para um câncer, é uma evolução de muitos anos na maioria dos casos. Então, por exemplo, para uma pessoa ter um pólipo pequeno e ter um câncer que é originado desse pólipo, são pelo menos uns 15 anos na maioria das vezes. Então, assim, é bastante fácil da gente interceptar. É um dos tipos de câncer que a gente consegue realmente fazer prevenção e não só o diagnóstico precoce, né? O diferente é tirar as lesões que precedem ele. A gente consegue só fazer o diagnóstico precoce. No caso do câncer de intestino, não, a gente previne de fato. Que bom, é bom saber disso, né? Falar sobre esse acompanhamento. Doutora, eu separei uma imagem, eu não sei se a senhora tem inclusive o retorno de vídeo, e isso ilustra o que seria o câncer coloretal. Eu queria que a senhora explicasse, talvez didaticamente, se possível, para a nossa audiência, quem nos acompanha em vídeo também, como que ele se desenvolve, o que acontece. Então, nessa figura, a gente consegue ver uma lesão como se fosse uma verruga, né? Que é uma lesão exofítica, um crescimento ali na região, uma região anatômica que a gente chama de sigmoide, que faz parte desse contexto do cólon. A maioria das neoplasias coloretais, elas acontecem nesse segmento, do segmento do intestino grosso, que se chama sigmoide. Mas ela pode acontecer nos outros locais também. 99% das vezes a gente consegue ver na colonoscopia, porque a colonoscopia ela consegue chegar até o comecinho do ilho terminal. E são esses segmentos os mais acometidos pelas neoplasias aí do trato gastrointestinal baixo, né? Então, a colonoscopia é um exame excelente para fazer diagnóstico precoce,
para fazer a ressecção dessas lesões precursoras do câncer. E apesar de ter várias outras tecnologias hoje em dia para fazer rastreamento de câncer coloretal, é o exame que mais consegue salvar vidas. Ele realmente muda a sobrevida. Consegue salvar 60% das pessoas que fazem rotineiramente as suas colonoscopias preventivas. É um número expressivo. Com certeza, a senhora tem trazido aí esses dados e sempre que a gente tem o diagnóstico de câncer de algum parente próximo, ou até mesmo o próprio paciente que tem um diagnóstico assim, ele fica receoso, porque dá muito medo e tudo mais, mas dependendo da situação, com a medicina bastante avançada, a gente consegue, de fato, tratar e ter aí resultados positivos. Agora, com relação ao desenvolvimento, a gente falou aqui já sobre predisposições genéticas, alimentação, mas a gente sabe, por exemplo, doutora, que alguns cânceres, eles podem aparecer, de fato, por conta de tabagismo, maus hábitos, né? Os maus hábitos e essas agressões ambientais que eu comentei com você, eles são responsáveis por uma parcela muito grande das alterações celulares que levam ao câncer coloretal. A grande maioria dos casos são resultados dessas agressões ambientais, muito mais do que as questões genéticas. É lógico que sempre existe uma propensão genética, mas o fato dessa incidência estar aumentando muito, a gente já sabe que realmente é porque as agressões estão aumentando na mesma proporção, né? A questão genética não muda. Doutora, outra coisa que eu tenho dúvida e que talvez as pessoas se perguntem o câncer coloretal, ele tem algum tipo de sintoma, mesmo que no estágio inicial, por exemplo? Como que esse paciente ele vai conseguir identificar? A senhora já falou, inclusive, de todos esses procedimentos, mas tem uma fase da vida em que é preciso começar a tomar mais cuidado ou fazer esse acompanhamento, pelo menos anualmente? Então, Mariana, eu acho que é importantíssimo a gente falar sobre isso, né? Essa campanha de conscientização, ela vem justamente para isso. E realmente é uma campanha recente, né? A Sociedade Brasileira de Coloproctologia lançou essa campanha esse ano, por isso que muita gente ainda não conhece. Então, justamente porque se a gente faz o diagnóstico precoce, se as lesões são diagnosticadas de forma inicial, se as células já não chegaram a outros órgãos ou até os linfonodos, a gente consegue uma taxa de cura de mais ou menos 90%. É um número excelente por uma neoplasia maligna. Então, a partir do momento que as células já encontram a corrente sanguínea, outros órgãos e os linfonodos, esse índice cai muito, né? A gente tem mais dificuldade de chegar a um sucesso terapêutico, que é a cura. Então, o fato é que essas lesões iniciais não dão sintoma nenhum. Os sintomas vão aparecer depois que as lesões estão grandes, volumosas, vão ter dificuldade para a passagem do cocô, então distensão, dor abdominal, alteração do hábito intestinal, às vezes para diarreia, às vezes para constipação, sangramento nas fezes, perda de peso, perda do apetite, cansaço, que pode ser secundário à anemia, enfim. Os sintomas realmente eles são de lesões mais avançadas. As lesões precoces e as lesões que precedem o câncer não dão sintoma. O importante dizer então para vocês é que colonoscopia deve ser feita em quem não sente nada. E a idade é 45 anos. Antes era 50 anos, mas pelos estudos mais recentes a gente viu que a população tem apresentado essas lesões mais cedo na vida, por conta dessas agressões ambientais. Então, 45 anos passou a ser, a partir de 2018, a idade de referência para início de colonoscopias seriadas. A frequência ela é determinada de acordo com os resultados e a estratificação do risco da pessoa, se a pessoa tem ou não uma história familiar, como é que é o estilo de vida dela, se ela já teve, ela mesma, alguma lesão que precede o câncer, enfim. Mas não é um exame que a gente faz de rotina anualmente, tá bom? Só se a pessoa tem um risco muito aumentado mesmo. Colonoscopia é aquele exame que tira realmente a pulga de trás da orelha. Como eu falei, as lesões que precedem o câncer levam muito tempo para se transformar um câncer na maioria das vezes. Então, é um exame que tem uma periodicidade bem distante.
se não existe um risco aumentado ou se a gente não encontra nenhuma lesão importante. E doutora, Graças a Deus. Com certeza, falando sobre a colonoscopia, talvez a senhora até perceba isso no consultório. A impressão que eu tenho, leiga, de fora, é que o brasileiro não gosta muito ou de fazer acompanhamento periódico ou até mesmo de fazer exames. E a colonoscopia, a impressão que eu tenho que todo mundo que fala sobre esse exame tem um certo receio, um certo medo. Eu queria que a senhora falasse um pouco sobre como é feito esse exame e o que acontece de fato, né? Por que tem essa história, né? Que o pessoal fala que tem tanto medo de fazer um exame que seria simples, entre aspas. Então, quando é assim, eu costumo conversar bastante com o paciente a respeito, objetivamente, qual é o medo dele, e a gente coloca as cartas na mesa a respeito de números e dados e tenta responder, e tenta elucidar esse medo da pessoa. Então, pode ser que seja um medo de descobrir alguma coisa. E para esse medo eu tenho resposta. É muito melhor que a gente descubra antes que as coisas se manifestem. Porque realmente a chance da gente curar uma lesão inicial é muito, muito grande. Então não dá para a gente comer bola, né? O meu paciente, se tem indicação, vai sair do consultório com um pedido de colonoscopia, sim, e com todas as dúvidas respondidas. Uma outra coisa é o desconforto do preparo intestinal que é necessário para fazer o exame. O intestino ele precisa estar bem limpinho para a gente conseguir enxergar essas lesões precursoras. Isso. Desculpa, minha filha veio aqui. É o home office, doutora. Fique tranquila com relação a isso. E ela foi chegando devagarzinho aqui. Então é o seguinte, a gente precisa limpar esse intestino. E como é que é feito isso? Tem toda uma dieta de rotina, de dieta, de líquidos, né? E todo um preparo assim com um remédio que realmente vai soltar o intestino. Esse é o maior desconforto do exame. Mas assim, é muito bem tolerado pela maioria das pessoas. Eu acho que esse medo a gente tem que vencer. O dia do exame é o dia mais tranquilo, porque a pessoa já passou por todo aquele momento de preparo intestinal, ela vai ser sedada, e a sedação justamente é para que a pessoa não tenha nenhum desconforto durante o exame, ela não percebe, ela não tem dor, isso de fato a gente garante. E os outros riscos que são secundários aí o exame, que o pessoal tem muito medo, é de perfuração, por exemplo. Mas a perfuração, ela acontece na maioria das vezes quando a gente faz algum procedimento. E a gente nunca faz um procedimento muito grande, muito arriscado, sem conversar antes com a pessoa, com a família, né? A gente, por exemplo, se encontra uma lesão um pouco maior, que tem um pouco mais de risco de perfuração, a gente reagenda o exame, a gente conversa com o paciente antes, a gente explica o risco-benefício. Se são lesões pequenininhas que são muito assim, fáceis de ser ressecadas, enfim, a gente já tira naquele momento. Numa colonoscopia que não tem procedimento nenhum, o risco de ter perfuração é de 0,005%. É muito baixo. Com certeza. E, doutora, eu vou confidenciar. Eu tenho muitos amigos colonoscopistas que nunca tiveram nenhuma perfuração em muitos anos de atuação. Então, assim, é um risco baixo e que, assim, pelo risco da gente encontrar uma lesão precursora e tratar, é muito maior o benefício, né? Com certeza, com certeza. Eu até brinquei aqui que eu ia te confidenciar. Hoje, curiosamente, a minha mãe foi fazer esse exame, a colonoscopia. E eu deixei ela, então, precisa de um acompanhante, tem todo esse procedimento também. Antes de vir para a emissora, uma tia depois ficou com ela para acompanhar. E, graças a Deus, deu tudo certo. Ela tinha feito a colonoscopia há muitos anos atrás e hoje ela fez, já está em casa e está ok. Agora tem uma dúvida aqui da nossa audiência, a Rosa Barreira. Ela está com dúvida com relação à especialidade do médico. A senhora é coloproctologista e ela está falando, e para pedir esse exame, seria um gastro? Porque a dúvida como coloproctologista, a senhora faz o tratamento ou a sua especialidade é que solicita o exame? Queria agradecer a pergunta da Rosa, é uma pergunta muito boa. Vou te falar a especialidade que mais faz pedido e que mais salva a vida das pessoas. Ginecologia. Porque as mulheres gostam muito de se prevenir e as ginecologistas não perdem a oportunidade de fazer prevenção, inclusive do câncer de intestino. Eu acho ótimo isso. Então, assim, qualquer médico tem capacidade de saber
quais são as rotinas de prevenção dos órgãos, os clínicos gerais sabem, os cirurgiões gerais sabem, os geriatras sabem, todos os médicos têm essa capacidade e essa informação chega a todas as especialidades. Qualquer médico pode fazer o pedido de colonoscopia. Executar a colonoscopia, você precisa ser um especialista, né? Então, um endoscopista com especialidade em colonoscopia, ou então um coloproctologista com esse treinamento específico, né? Aí, se tem algum pólipo, se tem alguma lesão, aí sim, o coloproctologista ou o gastrocirurgião seriam as especialidades indicadas para dar o segmento. Com certeza, é bom saber sobre isso, né? Porque nesses acompanhamentos de rotina, muitas vezes, independentemente, então, da especialidade, esse paciente pode conversar com o médico e avaliar essa necessidade ou não. Doutora, muito obrigada pelo bate-papo, importante a gente falar sobre isso. Que bacana que esse é o primeiro ano dessa campanha, o espaço vai estar sempre aberto aqui para a gente divulgar, trazer essas informações, viu? Conte conosco. Muito obrigada a vocês, muito obrigada aos telespectadores aí e o pessoal que está escutando a gente pelo YouTube, né? Uma boa tarde. Boa tarde. A doutora Larissa Berbet conversando comigo nessa tarde sobre a conscientização do câncer coloretal. A gente abre espaço, então, para